O computador, em uma posição de xadrez, ele analisa todas as possibilidades que podem ocorrer no tabuleiro. Mas isso é praticamente impossível para o humano, porque nós não temos a mesma capacidade de cálculo de um computador. Por isso, é necessário desenvolver métodos que nos auxiliem nessas posições tão difíceis, da tática, de cálculo no geral, e até mesmo para posições estratégicas. E o método que a gente vai conhecer hoje, ele pode ser usado em todas as áreas de uma partida de xadrez. É chamado de método dos lances candidatos, onde ao invés de você abrir para analisar todas as variantes, você seleciona as melhores aos seus olhos, e é claro que você precisa ter um conhecimento de xadrez, separa as melhores e dessas melhores você calcula uma por uma e compara para decidir qual que é a melhor opção. Vamos conferir então nesse vídeo como utilizar o método dos lances candidatos na prática. Nessa posição, aparentemente as brancas estão com um ataque muito forte. A dama na casa de H6, juntamente com o cavalo, parece que vai potencializar o ataque das brancas. Mas o jogador que não utiliza nenhum método de cálculo, ele pode ficar perdido nesse tipo de posição, ou analisando muitas variantes, ou preso analisando somente uma variante. Não adianta você tentar calcular todas as linhas possíveis da posição, porque você não vai conseguir, ou você não vai conseguir no tempo determinado. E não adianta também você ficar preso somente em uma linha. Você precisa selecionar aqueles que aparentam ser os melhores lances e utilizar eles como os candidatos. Existe um método chamado método da visão geral, em que você dá um tempo para tentar selecionar esses principais lances. Eu digo para vocês que 3 é o número ideal. 3 candidatos já é o suficiente para você conseguir encontrar a resposta correta. Por exemplo, nessa posição, quais são os 3 candidatos que você colocaria na sua lista? Talvez uma pessoa pensou nos seguintes lances. Vamos supor, cavalo captura G6 é um candidato. Outro lance que o jogador pode ter pensado é o lance F4, que aparentemente é o candidato. E o outro lance, um lance como torre de F E1, ou torre de A E1, torre de C E1, mas torre de F E1 parece um lance natural porque não solta o peão. A partir do momento que você seleciona esses lances, agora você vai aprofundar em cada uma das linhas. Você vai perceber que torre de A E1 não é um lance que faz muita coisa, embora não seja um lance ruim, não é um lance que faz muita coisa, e você pode dar às pretas a chance de reagrupar de uma certa forma, de uma certa maneira, como por exemplo dama toma 2. Não dizendo que dama toma 2 é um lance bom, pode ser que as brancas tenham as mesmas ideias. O preto pode tentar entrar na sétima, pode tentar passar uma torre, mas assim, esse lance claramente não é um lance que vai mudar a posição. Agora, por exemplo, um lance como cavalo G6 é um lance que você tem que calcular muito. Por quê? Porque cavalo toma G6 é um lance que muda drasticamente a posição. Você sacrifica material. Se não funcionar, você não faz. Peão toma, dama toma, um empate, as brancas já têm. Olha só, nos 2 candidatos você já encontrou um empate. É claro que aqui você deve aprofundar para ver se você não tem nada mais do que o empate nessa posição. Mas você vai chegar à conclusão de que nessa posição as brancas não têm nada além do empate. Só que a pessoa que olhou o lance F4, que não parece ser um lance tão bom, não aparenta ser um lance tão incisivo, se ela calculou, ela vai ver que o F4 é o melhor lance. Porque a ameaça de jogar F5 é muito forte. Se eu conseguir jogar F5, F6 em algum momento, eu já estou vencendo a partida. O que você deve levar em conta também, sempre nesse tipo de análise, é o que o seu oponente vai fazer. Por exemplo, vamos supor que o preto jogue cavalo F6. Você precisaria ter visto a seguinte sequência. Aqui nessa posição, para poder jogar o F4, você precisaria também ter selecionado uma lista de candidatos, como por exemplo torre F3, como F5 e como cavalo F5, que é o lance que mata a posição. Porque a partir de agora as brancas ameaçaram mate e nessa posição não tem como as pretas defenderem muito bem. Se o preto jogar peão toma, o branco pode jogar tanto dama captura cavalo, quanto também subir a torre pela coluna F, algo do tipo, né? Um dama G5 no momento correto. Vamos ver se todos esses lances funcionam. Ó, dama G5, torre C3, torre F3 também funciona, mas o dama G5 é o melhor lance porque vai capturar o cavalo ali e vai deixar o rei na rede de mate. Se não captura, Thales, e se joga o outro lance, checkmate,
em G7. Então, com o lance candidato, você pode encontrar essas ideias que estão ocultas. Observe agora esta posição. É uma posição em que o material ele está equilibrado, mas as brancas têm debilidades na ala do rei por conta do peão de G3 e do bispo de B7 das pretas, que é muito forte. Só que o preto ele precisa, nesse momento, decidir como ele vai atacar. E eu queria que você parasse e refletisse nessa posição os lances candidatos que você teria na sua partida. Vamos supor que fosse um jogo seu. Quais são os lances que você pensaria? Eu tenho certeza que talvez você pensaria no lance cavalo para casa de F3, que parece um lance bom, realmente é um lance interessante, tá, pessoal? Mas não é um lance vencedor. Talvez você pensasse em um outro lance, como por exemplo, só recuar o cavalo, como cavalo para casa de F5, que também não é um lance tão interessante, é um lance que recua uma peça e as brancas podem simplesmente defender a torre. Mas um jogador treinado na tática, ele consideraria aqui o lindo, o bonito dama para casa de F3, um lance que só dá para ser encontrado através do método dos lances candidatos. Você pode se perguntar, Thales, mas o cavalo F3, por que ele não é tão bom, o cavalo F3? Porque depois de bispo captura F3, dama captura F3, eu sei que parece que está dando mate, mas aqui as brancas podem e devem jogar o lance E4. E esse lance, ele meio que salva a posição do checkmate. É claro que as pretas estão melhores, mesmo que seja pouca coisa, mas aqui as brancas não vão tomar mate. Depois de E5, que deve ser o lance jogado, o lance cavalo D2 é um lance que salva a posição. Vai ter que recuar a dama, torre para casa de D3, e é uma posição super jogável aqui, né? Eu diria que as pretas nem estão melhores não, tá? Uma posição bem difícil aí para os dois lados. As pretas têm um bispo muito forte, mas tem um peão muito fraco aqui na casa de D6. Porém, aqui quando a gente joga dama F3, não tem o que fazer. Tem que capturar essa dama, né? E depois de capturar essa dama, o bispo combinado com o cavalo vai determinar uma sequência tática aqui linda. Cavalo para F3, rei para G2, por exemplo. Cavalo captura D4, rei para G1, cavalo captura dama e a vitória aqui praticamente garantida porque tem uma peça a mais. Se torre C1 não basta porque a gente pode jogar bispo E4 defendendo o cavalo. O lance dama F3 é um lance muito difícil de você encontrar se você não conhecer esse padrão tático ou se você não conhecer o método dos lances candidatos, e é por isso que a gente está aprendendo esse método. Essa é outra dessas posições difíceis que tem muitas opções, mas utilizando o método correto para encontrar o melhor lance, você consegue pelo menos candidatar. É claro que depois de candidatar, você vai ter que calcular, comparar os candidatos e decidir qual é o melhor lance. Mas nessa posição nós poderíamos candidatar um lance como bispo para a casa de F6, até mesmo um lance como torre por D6, é um lance que muita gente vai candidatar, porque depois de torre D6 segue o lance E5, por exemplo, mas isso claramente não funciona, porque depois de bispo toma G5, peão captura torre, o rei defende o bispo e as pretas ficam com a peça a mais. Mas é um lance que muita gente candidataria. Isso F6, torre D6, até mesmo o lance E5 direto é um lance que muitos candidatariam. E a gente fica preso, às vezes, desses candidatos. Mas muitas vezes vai ter um oculto, um candidato diferente. Olha que bonito. Nessa posição do Wang Hao contra o Balakov, o Wang Hao encontrou o incrível bispo captura E6, que é um lance muito bonito, já que se peão captura, segue torre para H7 e vai ganhar o bispo, né? Ficando assim com um peão a mais na posição. E um peão muito importante. Depois de rei 8, bispo captura F6, ainda tem a torre na sétima, o peão lá no canto atacando a torre. Posição dificílima aqui para o jogador das pretas. Mas aqui o preto também vai jogar o melhor, que é rei captura E6 nessa posição, torre H6 e depois de um lance como torre G8, segue aqui torre captura F6 e jogando da maneira correta, as brancas vão manter esse peão a mais. Claro que não é nada fácil, mas por meio do método dos lances candidatos, o Wang Hao conseguiu encontrar essa oportunidade de ganhar um peão, porque o lance candidato, como eu disse lá no início, ele não é usado só para dar mate, só para ganhar grandes vantagens materiais. Você pode usar ele até mesmo para encontrar o melhor plano da posição, sendo assim no caso planos candidatos, para encontrar a melhor estratégia, para encontrar a oportunidade de ganhar um peão.
Tudo isso por meio desse método que ajuda tanto a gente a organizar o nosso cálculo. Tendo um cálculo organizado, você tem muito mais chance de vencer uma partida. Para nós fecharmos, eu vou deixar essa posição aqui para você me responder como que você utilizaria o método dos lances candidatos, quais seriam os seus 3 candidatos e também qual seria o melhor lance da posição. Bota a sequência correta aí pra gente. Um abraço a todos que assistiram até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.